Nosso texto de hoje está em Êxodo, capítulo 14, do verso 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Irmãos, esse texto nós já conhecemos, nós sabemos essa passagem muito bem, e o que aconteceu, né? Mas eu quero trazer algumas verdades, algumas coisas que nós vemos neste texto. Nós vemos aqui que Moisés fez tudo como Deus tinha falado para ele. Vocês vão ir, vocês vão acampar em tal lugar. Deus mostrou onde eles deveriam acampar, a região, tudo. De frente ao mar, e vocês vão ali, vão acampar. E Moisés seguiu tudo que Jesus tinha dito, tudo que Deus tinha dito para ele fazer. Moisés seguiu e fez, e acampou no lugar certo. Mas de repente parece que não tinha saída. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim também. A gente está fazendo tudo certo, a gente está seguindo a Deus e fazendo tudo certinho. Vem situações na nossa vida que parece que não tem saída. Parece que a gente ficou mas caramba, não está fazendo tudo certo? Poxa, mas eu não estou fazendo tudo que Deus falou para mim fazer? Por que eu estou nessa situação?
E aqui nós vemos bem isso. Moisés estava fazendo exatamente como Deus queria que ele fizesse. Mas, de repente, a situação se tornou caótica. Na frente, o mar. Atrás, os egípcios. Ele não tinha para onde ir, com uma multidão. Parece que Deus colocou eles numa cilada. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que, diante do povo, Moisés defendeu a sua fé. Quando eles começaram a se levantar contra Moisés, falando, não tinha sepultura para nós no Egito, você tinha que tirar nós de lá para a gente morrer aqui no deserto. Moisés diz assim, no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então, irmãos, quando o povo se levanta contra Moisés, quando ele começa a dizer, mas Moisés, olha a nossa situação, olha onde nós estamos, olha onde Deus nos colocou. Moisés, ele não se deixou dominar pelo que o povo estava falando. Ele, não, peraí, fiquem frios, não tenham medo, fiquem tranquilos, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Moisés, ele não negociou a sua fé diante da pressão que ele estava sofrendo. E que pressão, né? Diz que saíram do Egito 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era um belo povo ali falando para Moisés, olha o que você está fazendo com nós. Mas nós, muitas vezes, irmãos, também se levantam pessoas para dizer, mas você não está fazendo tudo certo? Olha o que está acontecendo na sua vida. Que Deus é esse que deixa você chegar nessa situação? Aí você não diz que você vai na igreja, né? Porque as pessoas falam assim. Não diz que você serve a Deus. Você não diz que vai na igreja. Mas olha como você está, a sua situação. Moisés, ele não se deixou levar pelo burburinho da multidão. Ele defendeu a sua fé. Não, Deus vai mudar essa situação. Não, eu creio que Deus tem a solução. Então, mesmo que o povo se levantou, Moisés, ele não abriu mão da sua fé. E esse é um ponto, irmãos, que a gente fracassa muito. Porque quando vem o burburinho, a gente começa, mas é mesmo, mas é verdade mesmo. Mas sabe que é verdade mesmo? Por que Deus está me deixando passar por isso? Então, irmãos, isso é um sinal de fraqueza nosso, de falta de confiança em Deus. Quando a gente começa a ouvir as pessoas que querem desestabilizar a nossa fé em Deus, é porque nós estamos com a nossa fé em baixa. E se a gente der ouvidos, irmãos, a gente vai morrer na nossa vida cristã. Se Moisés desse ouvido para o povo e se voltasse contra Deus, eles iam morrer mesmo ali no deserto. Então, nós precisamos, irmãos, defender a nossa fé contra qualquer acusação que se levante contra a nossa fé. O que Moisés fez aqui? Quando a multidão veio querer falar para Moisés, querer dizer que Moisés tinha que... Como que Moisés fez isso? O que Moisés disse para eles? Não temais. Moisés mudou a situação. Moisés agora ele traz uma palavra de esperança para aquele povo. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Moisés começou a trazer aquele povo novamente para olhar para o lugar certo. Ele era a pessoa que trazia esperança para o povo numa situação caótica. Irmãos, nós somos essa voz de esperança aqui na terra. Eu e você. Nós temos um Deus. E nós temos que ser essa voz de esperança para as pessoas. Quando estiver tudo um caos, ao invés de nós ser aqueles... É mesmo, é verdade mesmo. Aí nós temos que ser... Não, está difícil, mas
Tem um Deus que pode mudar qualquer situação. Então, seja uma voz de esperança. Não mais uma voz no meio da multidão que diz, é isso mesmo, tá, é difícil mesmo. Não, irmãos. Nós fomos chamados por um Deus que pode todas as coisas. Então, nós precisamos ser essa voz de esperança em meio ao caos. É em meio ao caos que surgem as pessoas realmente de Deus. E as pessoas hoje estão ouvindo muita coisa ruim. Lá em casa eu até fico brava quando o pastor põe algum jornal. Eu não suporto mais assistir jornal. Porque é só tragédia, irmãos. Você só ouve notícia ruim. Você só ouve coisa ruim. E parece que, de repente, aquilo entra na nossa mente e a gente começa a desanimar. Não tem mais jeito mesmo. As coisas estão... Irmãos, nós temos um Deus que pode transformar todas as coisas. Mas, de repente, em vez de nós termos essa voz de esperança, nós somos mais um junto com o povo. É mesmo, é assim, está difícil mesmo. Seja a voz de esperança em meio ao caos. Você tem um Deus, e Moisés fez isso. Moisés falou, opa, vocês estão errados, que é isso? Eu entendo que vocês estão com medo, mas, vocês não precisam temer. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. É saber que Deus vai agir mesmo que esteja tudo ao contrário. É saber que Deus vai fazer algo mesmo que não tenha saída. Tem um mar na minha frente, os egípcios estão atrás. O que eu faço? Mas Moisés disse, não, fique tranquilo. Deus vai agir. Deus vai mudar. E é isso, irmãos. É isso que nós devemos fazer. Quando você encontrar uma pessoa que não tem saída, você tem que ser a voz de esperança. Não tem jeito sim, tem saída sim. Deus tem algo melhor para você sim. Deus vai reverter essa situação sim. Nós temos que ser essa voz de esperança. Moisés foi a voz de esperança para o povo ali, que estava desesperado. Mas Moisés foi a voz que primeiro defendeu a sua fé. E depois foi a voz de esperança no meio do povo. Aí no versículo 15, é Deus falando com Moisés e Deus diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? O que nós vemos aqui? Que Moisés aquietou o povo, mas correu clamar a Deus. Porque Deus está falando, por que você está clamando a mim? Então Moisés foi lá clamar ao Senhor. Irmãos, no oculto, nós podemos clamar ao Senhor. No meio das pessoas, nós defendemos a nossa fé. Mas no oculto, quando nós estamos sozinhos, nós podemos e devemos clamar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Chorar na presença do Senhor. Nós podemos dizer, Senhor, eu não vejo saída. A gente não diz isso para as pessoas, a gente diz isso para Deus. Moisés sabia a quem ele devia pedir a solução daquele problema. Irmãos, às vezes é isso, né? A gente fala tanto da nossa situação para os outros e para Deus mesmo, a gente nem vai. A gente nem clama a Deus. A gente só fica se lamentando e falando da nossa situação difícil. Irmãos, Moisés nos ensina aqui que nós devemos ser fortes diante dos homens, mas fraco diante de Deus. Não é vergonha ser fraco diante de Deus. Mostrar nossa fraqueza, nossas limitações, nossas dúvidas. Por quê? Porque Deus entende. Deus sabe. Deus sabe que não é falta de fé. Deus sabe que nós estamos preocupados com o que está acontecendo na nossa vida. Deus sabe disso. Então, irmãos, nós devemos clamar a pessoa certa. Diante da dificuldade, clame a pessoa certa. E muitas vezes nós fraquejamos diante dos homens.
e diante de Deus, que deveríamos então nos humilhar, a gente não faz. Os homens não tinham solução para esse problema. Nenhum deles. Todo aquele povo ali não tinha solução para esse problema. Mas Deus tinha. E Moisés correu para quem tinha a solução do problema. E nós muitas vezes ficamos correndo atrás de quem não tem a solução para o nosso problema e não vamos a Deus, que tem sim a solução do nosso problema. Seja ele qual for, seja ele do tamanho que ele for, Deus tem a solução do nosso problema. Então, não é feio, irmãos, nós nos humilharmos diante de Deus. Aprendamos com Moisés. Diante dos homens, ele se manteve firme. Diante de Deus, ele clamou. Que nós possamos clamar a Deus. Nós vemos aqui que Deus falou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ouça e faça o que Deus disser. Ouça e faça o que Deus disser. Irmãos, Deus não falou algo meio estranho de se ouvir para Moisés? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, Senhor? Tem um mar na frente. Como é que eu vou marchar, Senhor? Tem um mar na frente. E atrás, nem pensar para voltar. Nós somos assim, irmãos. Muito diferente de Moisés, porque Moisés, ele obedeceu. Ele não questionou Deus. Ele fez o que Deus mandou. Diga ao povo que marche. Porque ele sabia do que Deus podia fazer. Ele sabia no Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era um Deus de milagres. Era um Deus que podia mudar toda e qualquer situação. Mas, hoje em dia, Deus pede a mínima coisa para nós e nós já... Mas isso, Deus? Se Deus pedir para nós jejuar... Mas Deus, eu não consigo jejuar, não consigo ficar sem comer. O pastor pediu para quem pudesse orar e jejuar pelo acampamento. Mas, nossa, ficar um dia sem comida. Mas assim que surge um problema, nós queremos que Deus resolva o nosso problema em 2 minutos. Então, nós queremos o agir de Deus, mas nós não queremos ouvir Deus. E Deus, irmãos, Ele tem a nossa parte para fazer também. Para o milagre acontecer, tem a nossa parte também, que é obedecer. Que é fazer exatamente o que Deus diz para fazer. Se Moisés falasse, não, Deus, esse caminho aqui não dá. Espera aí, Senhor, o Senhor não entendeu direito. Tem um mar aqui. E os egípcios estão atrás. Não dá para mim ir. Se Moisés ficasse debatendo com Deus, eles tinham todos morrido ali no deserto. Mas Moisés não tinha isso. Moisés obedecia a Deus fielmente. É para marchar, vamos lá, pessoal. Vamos marchar. Por quê? Porque Deus vai fazer. Irmãos, quem em sã consciência, diante do mar, diria, não vou pôr o meu cajado aqui e o milagre vai acontecer. Não precisa de muita fé para algo assim. Mas Moisés não questionou Deus, ele obedeceu. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Obediência. Obediência. Deus falou que é para fazer assim, é assim. É do jeito de Deus, irmãos, não é do nosso jeito. Se Deus falou que é assim, então vai ser assim. Eu não estou entendendo, Deus, o que Deus está falando, mas se é assim, eu vou fazer assim, desse jeitinho. Eu vou ter que levantar às 4 da manhã para orar? Tá bom, Senhor, eu vou levantar às 4 da manhã para orar. Senhor, não pode ser às 7. Não, é às 4, porque Deus falou que é às 4. Então, a obediência é que gera o milagre de Deus. Uma coisa que tem faltado no nosso meio. Nós queremos o mar se abrindo, mas nós não queremos obedecer. A gente quer o escape. Quem não quer? Mas a gente não quer passar pela obediência. E o mar não vai se abrir se você não obedecer. A obediência é
tão importante quanto o milagre. Ou eu diria que a obediência é a porta para que o milagre aconteça. Então, irmãos, Moisés, tá bom. Ele foi, ele fez, e nós vimos que, sabemos da história, o mar se abriu, o sobrenatural de Deus aconteceu ali. Se nós continuarmos lendo o texto, diz que o anjo que acompanhava o povo se colocou atrás, a nuvem que cobria o povo se colocou atrás, e a nuvem impedia que os egípcios vissem o povo de Israel, e por outro lado o povo de Israel tinha claridade para saber para onde ele estava indo, o mar se abriu e o milagre aconteceu. Então, quando nós obedecemos a Deus, quando nós temos a fé suficiente em Deus, Ele move o sobrenatural por nós. Porque isso Moisés não podia fazer. Ele não podia abrir o mar, ele não podia fazer a nuvem ir para trás, o anjo se voltar para trás, ele não podia. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. Que por mais que a gente se esforce, a gente não consegue fazer. A gente precisa que Deus haja. E para Deus agir, então, nós precisamos seguir os passos que Moisés nos ensina aqui. Porque Deus, Ele vai mover o sobrenatural por nós. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas nós fraquejamos, irmãos, em pequenas coisas. Nós duvidamos de Deus em pequenas coisas. Como que você quer ver grandes coisas de Deus? Se nem nas pequenas nós confiamos. Nós pedimos algo para Deus hoje, amanhã a gente já está tentando resolver do nosso jeito. Se Moisés tivesse tentado resolver do jeito dele, ele se daria mal. Mas como ele deixou ser resolvido do jeito de Deus, ele viu o extraordinário acontecer. Ele e todo o povo de Israel. Deus tinha um propósito. Se nós lermos aqui, no versículo 25 diz: emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha só, quando os egípcios foram atravessar o mar, os carros dele não conseguiam passar, as rodas emperraram, e os egípcios tiveram que dizer: não, o Deus de Israel peleja por eles. Eles tiveram que admitir que Israel tinha um Deus que estava ali com eles. E é isso que Deus quer. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, através da nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Como que as pessoas vão querer servir a Deus se elas não veem Deus? Mas elas veem o pastor Isaías, elas veem a Ninha, elas veem o Du. É através de nós que as pessoas vão glorificar o nome de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que dizer: olha, realmente, tem algo de especial na vida daquela pessoa, porque não é possível. Quando achamos que ela ia acabar, ela surge melhor do que antes. É assim, irmãos. As pessoas têm que ver o agir de Deus na nossa vida, para que elas reconheçam que há um Deus sobre a nossa vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos deixar Deus fazer o sobrenatural. Mas a nossa fé anda tão rasinha. O problema não é nem a nossa fé. O problema é a nossa falta de vontade de obedecer. Moisés ouviu Deus e fez exatamente o que Deus mandou. Não basta só ouvir, irmãos. Tem que colocar em prática. Tem muita gente que lê a Bíblia todo dia. Todo dia lê a Bíblia. Mas não coloca em prática o que leu. Irmãos, não adianta nada. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não basta só ouvir de Deus.
tem que praticar. A prática é o exercício da nossa fé. Eu ouvi e eu pratico, eu estou exercitando a minha fé. Mas nós só ouvimos e não colocamos em prática aquilo que ouvimos. Não vai acontecer, o mar não vai se abrir. Nós queremos o milagre, mas não queremos a obediência. E Deus diz que sem obediência, irmãos, não dá. Não dá. Nós precisamos mudar a nossa visão das coisas de Deus. Ainda que só tenha o mar, Deus abrirá por você. Ainda que você não veja saída, Deus tem poder de mover o sobrenatural por você. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Porque nós estamos muito com nossos olhos carnais. Quando a gente está olhando com os nossos olhos carnais, a gente não consegue ver o sobrenatural de Deus. A gente não consegue, irmãos. Porque nós estamos limitados a só aqui, a só aqui. E fé é além do que se pode ver. Fé é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Isso é fé. Está tudo um caos, está tudo difícil, tem um mar na minha frente. Mas, meu Deus, vai abrir esse mar aí. Isso é fé. Isso é fé. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos desejar mais de Deus. Sabe por que Moisés era este homem tão tremendo que ele foi? Porque ele queria mais de Deus, mais de Deus. Deus já tinha feito tanta coisa através de Moisés e na vida de Moisés, que ele viu as pragas no Egito, ele viu o mar se abrir, ele viu o maná sustentar o povo por 40 anos, ele viu Deus enviar codornizes quando o povo pediu carne, ele viu tanta coisa. E sabe o que Moisés pediu a Deus? Eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Sabe, Moisés, ele viu os milagres de Deus, mas ele queria mais de Deus. Ele queria mais intimidade com Deus. E olha que Deus falava com ele, assim como eu estou falando com vocês. Quer mais intimidade com isso? Quando ele subiu no monte para receber os mandamentos, Moisés ficou 40 dias ali em jejum. Mas vocês imaginem, a presença de Deus foi o sustento de Moisés ali. Porque foi o próprio Deus que escreveu os mandamentos na pedra. Então Moisés ficou 40 dias ali com Deus. Depois de tudo isso, quando Moisés tem um diálogo com Deus, Moisés fala para ele, eu quero mais Deus, eu quero te ver. Ele queria mais de Deus, não das bênçãos de Deus, mas mais da intimidade com Deus. Nós estamos o oposto de Moisés. Eu quero as bênçãos, mas a intimidade eu não quero, Senhor. Te conhecer não é importante, mas as tuas bênçãos, essas eu quero. Irmãos, nós temos que inverter isso. As bênçãos, elas vêm e nos alcançam. Deus vai nos abençoar, é promessa dele e ele tem prazer em nos abençoar. Isso ele disse e ele não volta atrás da sua palavra. Mas ele quer de nós intimidade conosco. Uma vida de intimidade, conhecê-lo intimamente. Mas nós temos buscado só as bênçãos e não a intimidade. Não é isso que Deus quer de nós. Para nós sermos como Moisés, nós precisamos ter intimidade com Deus. Conhecê-lo face a face, ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz, entender o caminho que ele está nos mostrando. Mas só consegue isso quem tem intimidade, irmãos. Nós não oramos mais. Os cultos de oração são os menos frequentados da igreja e deveriam ser os mais frequentados da igreja. O culto de oração deveria ser a igreja cheia. É o que menos tem. Culto de ensino é o que menos tem. Ninguém mais quer aprender de Deus, mas queremos as bênçãos dele. É estranho isso, né? Querer as bênçãos e não o abençoador? Mas nós estamos assim. Para nós vencermos os obstáculos, para nós vermos milagres acontecer, nós precisamos conhecer Deus intimamente.
nós precisamos obedecê-lo, sem questionamento. E nós só conseguimos obedecer sem questionamento quando nós temos intimidade. Posso falar porque não é segredo? A Magda e o pastor Isaías já bateram muito em frente um com o outro. Brigaram muito os dois. Eu brincava com o Isaías que eu falava que eles dois são entre tapas e beijos. Ao mesmo tempo que eles se tapeiam, eles, né? Mas sabe por quê, irmãos? No começo foi assim, sabe por quê? Porque não havia intimidade. Um estava conhecendo o outro. E aí batia de frente, né? A personalidade dos dois é muito parecida. Os dois são osso duro de roer, né? E aí batia de frente um com o outro. Porque eles estavam se conhecendo. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais esse bater de frente entre eles dois. Sabe por quê? Porque eles são íntimos. Agora o Isaías conhece a Magda só no olhar. A Magda a mesma coisa. Ela conhece o Isaías só no olhar. Quando a gente vê a Magda, a gente já sabe. A Magda está triste. A Magda hoje não está bem. Porque nós criamos intimidade. E quando a gente cria intimidade, fica fácil. A gente, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Ele gosta disso, ele não gosta disso. E assim é com Deus, irmãos. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Para saber o que Ele está falando, para entender o que Ele está falando, para ouvir a sua voz e obedecer. E para ter intimidade com Deus, irmãos, é oração, e é busca, e é clamor, e é conhecimento da sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer a verdade? A verdade é Cristo. Como que eu conheço a verdade? Conhecendo Cristo. Conhecendo sua palavra. Então, para a verdade me libertar, primeiro eu preciso conhecê-la. Senão ela não me liberta. Jesus, Ele pode nos libertar de qualquer coisa, mas primeiro eu preciso conhecer. Para depois, então, aplicar na minha vida essa verdade que liberta. Então, irmãos, nós temos que voltar ao princípio do cristianismo, que é conhecer Jesus. Jesus, para depois usar os discípulos, para depois eles transmitirem o evangelho para o mundo e chegar até nós hoje, Jesus conviveu com eles por 3 anos, diurnamente. Os discípulos conheceram intimamente Jesus. Conheceram o que Jesus sentia, falava, como fazia, por que fazia. Conheceram tudo de Jesus, para depois eles cumprirem o ide e pregar o evangelho. Então, nós precisamos conhecer esse Jesus intimamente, para depois cumprir aquilo que Ele quer de nós. Não dá para cumprir sem conhecer. Não dá, irmãos. Nós precisamos conhecer. E os cristãos de hoje não conhecem o Cristo que servem. Porque nós não queremos gastar nosso tempo com oração. Nós não queremos conhecer Jesus estudando a sua palavra. Nós queremos tudo como é na internet. Só digitar e vir prontinho. E com Deus não é assim. Que nós possamos, irmãos, sermos mais Moisés. Muito mais Moisés. Que nós colocamos em prática na nossa vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Que você ouça, mas que você coloque em prática aquilo que você ouviu.